Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis, Poder Legislativo, por iniciativa do vereador José Fernandes, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis, por meio da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde, promove agora o simpósio que propõe o entendimento sobre as vantagens e desvantagens da contratação de organizações sociais nos serviços de saúde pública. A mesa diretiva será composta pelo vereador José Fernandes, que vai presidir os trabalhos dessa noite. Convidamos também para a mesa a presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa de Saúde da OAB Anápolis, parceira na realização desse evento, Eliner Rosa de Almeida Silva e Gonçalves. Vereador Policial Federal Suender. Vereador João da Luz. Doutor Samuel Santos, presidente da OAB Subseção Anápolis. Agradecemos a presença de todos vocês, também agradecemos a equipe de cerimonial da Diretoria de Comunicação e TV Câmara, a sonorização, a nossa equipe de segurança, os servidores dessa casa, os profissionais de imprensa que acompanham esse evento. Em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Podem se sentar, por favor. Convidamos para que também estejam conosco aqui à mesa os nossos palestrantes de hoje, Leonardo Gomes Costa, bacharel em farmácia, pós-graduado em farmácia clínica e hospitalar, é um dos nossos palestrantes dessa noite. Também a advogada Giane Dantas, presidente da Comissão de Saúde da OAB do Pará. Por favor, Giane. Também para a mesa? Vice-presidente da Eliner. Não, para a mesa não, por lugar de destaque ali na Agradecemos a presença e convidamos para que tome aqui lugar de destaque a doutora Ana Paula Souza,
vice-presidente da Comissão de Direito Médico Sanitário e Defesa da Saúde da OAB Anápolis. Doutora Ana Paula, tem um lugar de destaque, fique à vontade se quiser ficar aí. Para abrir oficialmente esse nosso evento, com a palavra o presidente dos trabalhos deste simpósio, o vereador José Fernandes. Boa noite a todos, é com muita alegria que a gente recebe aqui nesse plenário pessoas com interesse em comum de entender sobre o funcionamento dessas organizações sociais. E aqui eu quero agradecer inicialmente a Deus por essa oportunidade única. Não estamos somente nós aqui, esse evento está sendo transmitido também nas redes sociais. Quero cumprimentar todos os presentes e também os internautas que estão nos assistindo agora e os que irão assistir depois. Agradeço a Deus, como eu disse, essa oportunidade. Agradeço a Eliner, que está aqui ao meu lado direito, pelo empenho em colocar a OAB Anápolis ao lado também do presidente da OAB Subseção Anápolis, Dr. Samuel. E é com muita honra que a gente faz essa parceria, que eu espero que seja a primeira de várias. Não vou me estender, já adianto que serão 2 momentos, 2 falas. O Dr. Leonardo, farmacêutico, que vai contar a experiência dele trabalhando na frente da gestão de uma unidade hospitalar aqui de Anápolis, com a OS, e a doutora Jeane, que eu cumprimento também, doutora Jeane, e eu confesso que eu tive a curiosidade de dar um Google e ver a distância que você andou para chegar nesse momento. 2.400 quilômetros. E eu falei assim, meu Deus, para eu andar 50 para Goiânia eu tenho dificuldade, 50. Ela cumprimenta 2.400 quilômetros para dividir com a gente aqui esse momento de que nós temos agora a oportunidade de aprender. Experiências, vantagens, desvantagens, eu não acredito que ninguém tem uma solução ideal, certa, que é ideal para funcionar. Mas aqui é uma oportunidade que teremos de dividir as experiências dessas pessoas. Finalizo minha fala cumprimentando com um fraterno abraço todos que estão aqui na pessoa do Dr. Cecílio. Dr. Cecílio é um farol que ilumina gerações e gerações, eu sou uma delas. Dr. Cecílio, muito prazer te ver aqui. Nosso primeiro encontro foi há quase 20 anos atrás. É um prazer te ver aqui, Dr. Cecílio. Obrigado. Vamos ouvir agora a presidente da Comissão de Direito Médico Sanitário e Defesa da Saúde da OAB Anápolis, Eliner Rosa de Almeida Silva e Gonçalves. Boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui nessa Casa de Leis, não como vereadora agora, mas como ativa também, né, na OAB. Eu gostaria de cumprimentar a mesa aqui, em nome do nosso vereador José Fernandes, que acolheu a ideia, e essa ideia de juntar as instituições foi uma das coisas que o Dr. Samuel me falou quando ele me convidou a ser presidente da comissão da OAB, de que a OAB, nessa direção, estaria mais próxima da sociedade. E eu não consegui encontrar uma forma, não consegui pensar numa forma que seria como estar perto da sociedade sem estar perto da Câmara Municipal de Anápolis. Então, eu agradeço ao doutor Samuel também. E, em nome deles, eu cumprimento a todos os presentes, a quem está nos acompanhando também nas redes sociais e quem vai assistir depois, porque vai ser postado aí no YouTube da Câmara Municipal. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar servindo a população de outra forma, né? Agora, frente à Comissão de Direito Médico do OAB e também a presença de todos vocês. A OAB, a gente tem que lembrar que, além de ser uma instituição, todo mundo pensa que a OAB ela só defende o advogado, mas, além de ser uma instituição que realmente defende os interesses do advogado para que a advocacia possa ser exercida de forma plena, a OAB também tem função social. E eu tenho certeza de que hoje nós estamos exercendo aqui, em nome da instituição OAB, a função social de informação. A informação é o que nos une para que a gente consiga tomar decisões, para que a gente consiga escolher, opinar, e isso não tem preço. Então, é uma honra poder estar trazendo aqui informação para todos nós.
Sabemos que o doutor José Fernandes deu uma adiantada. Em Anápolis, nós temos OS aí fazendo a gestão de algumas instituições de saúde. Estamos também em um momento aí de adaptação, uma outra OS também vai fazer a gestão das unidades básicas também. Então, praticamente toda a saúde municipal de Anápolis vai ficar nas mãos de OS, né? E aqui hoje a gente veio para trazer informação, não foi para defender e nem para criticar, foi para simplesmente trazer informações para que os próprios vereadores, que eu, inclusive eu estou sentindo falta de muitos aqui, esse tema é de extrema importância, seria muito bom que todos viessem, porque o vereador também, como fiscal da lei, ele precisa conhecer a legislação, ele precisa saber como a Constituição Federal traz, como que isso deve ser feito. Eu, particularmente, nem sei se vocês têm interesse de saber, mas eu sou muito a favor de OS quando a gestão ela é feita de uma forma correta, quando os contratos com os prestadores de saúde, principalmente os médicos e os demais profissionais também têm os seus direitos garantidos. Então, a OS ela pode ser, sim, muito boa, né? Mas tudo depende da gestão, e a doutora Giane vai falar com muita propriedade sobre esse assunto. Agradeço aqui também, doutora Giane, eu não pesquisei a quilometragem, sei que é muito longe, aqui no meu discurso eu tinha colocado que ela veio lá do Pará, e é bem isso, ela veio de longe para poder compartilhar conosco conhecimento, e eu agradeço muito a sua presença aqui. Tá? Externo também meu agradecimento aos demais vereadores e ao Leonardo também. O Leonardo esteve à frente de uma instituição aqui de saúde, por meio de uma OS, e ele vai poder dar um lado não jurídico e não técnico, mas um lado prático disso. Isso, para nós, eu acho que vai ser abrilhantador. Eu não posso cumprimentar todos aqui pelo nome, mas eu agradeço aqui também a presença do sindicato, por meio dos advogados aqui presentes. Muito obrigada. Vejo que tem representantes também de organizações sociais, de instituições de saúde, então, eu estive particularmente e pessoalmente falando com a maioria deles, agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que não é fácil parar o dia a dia para estar aqui. Então, muito obrigada a todos, e preciso agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Nós realizamos esse evento de uma forma bem, com pouco prazo, mas nesse pouco prazo tivemos pessoas que confiaram no nosso trabalho e entenderam a importância desse assunto. Então, eu gostaria de agradecer aqui. OAB Prev, depois a gente vai passar também um videozinho institucional para falar um pouquinho sobre isso. Agradeço a Clínica Yasmin, pelo Dr. Jonathan, muito obrigada pelo carinho, pela credibilidade, a gente vai sempre caminhar junto. O Dr. Jonathan, ele é gestor e dono da Clínica Yasmin, também nos patrocinou. Modo GR, trabalha com engenharia e arquitetura. Edifica Spa, Cicobi, Rosa e Moraes, advocacia especializada, e aqui particularmente eu agradeço aí a minha parceira, a doutora Gabriela, muito obrigada. Laboratório Modelo de Anápolis e Felício Contabilidade. Durante o evento, a gente vai ter alguns sorteios também, a gente volta a falar. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Rapidamente, a gente vai escutar as saudações do vereador Suender, na sequência, o vereador João da Luz. Boa noite a todos, boa noite. Serei breve, né, até para dar espaço para todos falarem, mas boa noite na presença aí na pessoa do presidente, hoje presidente José Fernandes, vereador. Boa noite, Samuel, Eliner, doutor Leonardo, João da Luz, e boa noite, doutora Jeane. Então, boa noite a todos presentes. Importante tema, né, esse da OS, das Organizações Sociais. Ele é muito importante. Eu estava falando com a doutora Jeane, que é um cliente nosso, as OS é um cliente da Polícia Federal, né? Então, as más gestões, elas, quando quer fazer dentro das OS, é muito fácil, né? Muito factível. Estar dentro de um ambiente de corrupção, um ambiente que gera esse fator, né, do desvio de verba, desvio de dinheiro. Então, as OS têm que ter muito cuidado, muito carinho relacionado a isso quando fala em gestão. E a Anápolis está cada dia mais caminhando para isso, né, para que as OS dominem aí as organizações, dominem todo as unidades de saúde, entre outros. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, e hoje a palestra vai ser muito importante, vai ser importante para um aprendizado aí entre todos. A gente conhece muito, mas dentro de uma ótica policial, né? Já fiz várias operações como policial federal, já fiz várias operações referente às organizações sociais, ao que tange aos efeitos, né, da corrupção dentro das OS. Então,
com esse olhar, quero ouvir, né, atentamente a doutora Jeane, olhar esses prós e contras, né, que ela vai trazer, e a gente dizer que, como vereador, eu tenho fiscalizado, estou indo nas unidades de saúde, estou olhando atento. Doutor Leonardo, a gente já conversou muito sobre isso também, né? Eu já estive várias vezes lá no Alfredo Abraão, em outros locais também. A gente teve um cuidado de olhar várias outras unidades de saúde fora aqui de Anápolis, que teve, né, vários problemas relacionados às OS. Então, é importante a Anápolis atentar para isso, aos vereadores atentar para isso, a OAB atentar para isso, para que a gente não gere, né, um problema muito maior do que solução para dentro da cidade. Então, é nessa expectativa que a gente vai estar atento aqui à sua palestra e agradecer todos que estão aí, o pessoal da minha equipe também, agradecer as pessoas que estão aqui, a doutora Milena, né, que também está atenta aí a esse trabalho que a gente vai estar olhando aqui. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, Zé Fernandes, por esse convite e dar a oportunidade nessa fala. Boa noite a todos. Cumprimentar nosso presidente da mesa, o doutor José Fernandes, cumprimentar a ex-vereadora Eline Rosa, que nos honra aqui com a sua presença, cumprimentar todos na pessoa da Jeane. Seja bem-vindo, viu, Jeane? Veio de longe para poder mostrar a sua experiência para nós, né? Cumprimentar o nosso vereador Suender também, o nosso amigo Túlio Leonardo. Para mim, é uma oportunidade de conhecimento. Nós temos uma função específica que é fiscalizar os serviços, né, do Executivo. Nós sabemos que estamos num momento de transição. A saúde, hoje, através desses contratos de gestão, né, colocando nas mãos das organizações sociais, está experimentando uma nova experiência e está avançando. Nós estamos nessa transição. Agora, eu gostei da explicação do nosso secretário de Saúde, porque ele falou sobre questão de eficiência, de metas, e ele fez um comparativo que nós estamos observando, que a estrutura, por exemplo, do Hospital Municipal era mantida com 3 milhões. Ele deu um exemplo claro. E o Hospital Municipal não estava operando ninguém. E os 3 milhões foram destinados para contratar a OS, que é do Alfredo Abraão, e esse hospital já teve a oportunidade, aí, com o mesmo valor, de operar mais de 5.000 pessoas. Então, a gente espera, sim, que tenha eficiência, que tenha resultado, que as metas sejam cumpridas, né? Que essa experiência seja uma experiência boa e que dê frutos para a cidade, né? Para a nossa cidade de Anápolis. Porque a saúde, ela sempre vai ser nós vamos ter sempre essa demanda, né? Demanda infinita e orçamento finito. Então, eu vim aqui hoje, quero aprender um pouco mais, conhecer mais sobre a organização social, né, da saúde, e agradeço aí a Jeane por ter vindo tão longe para nos mostrar a experiência. Obrigado, devolvo a palavra. Presidente da OAB Anápolis, doutor Samuel. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente em exercício, doutor Zé Fernandes, meu amigo, parabenizando pela importância do evento, agradecendo a parceria com a OAB e, juntamente com ele, cumprimento também os vereadores Suender e João da Luz, agradecendo aí a abertura dessa Casa Legislativa para receber a OAB, receber a sociedade, a advocacia, no debate de tão importante tema. Cumprimento a nossa presidente, doutora Eline, e, em nome dela, cumprimento também todos os membros da Comissão de Direito Médico da OAB Anápolis, parabenizando pela organização desse evento, pela importância do tema, do debate, trazido aqui a esta casa essa noite. Na Casa de Leis, presidente Zé Fernandes, eu costumo sempre dizer que a OAB, na sua lei 9.806, o Estatuto da Advocacia, ele prevê lá no seu artigo 44 que a OAB tem por finalidade não apenas defender os interesses da advocacia,
mas o artigo 44 do Estatuto estabelece lá no seu inciso 1º, que é dever da OAB, tem por finalidade defender a justiça social, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a rápida administração da justiça. Essa é a primeira finalidade da OAB. Depois ela vai defender o interesse da advocacia. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo, debatendo o interesse da sociedade, o interesse da população, a importância das ações do poder público e, na função da OAB, juntamente com esta Casa Legislativa e de fiscalização, como disse o vereador Suender, nós discutimos e debatemos tão importante tema. Agradeço a presença da doutora Giane pela vinda aí de tão longe, e tem muita experiência na área e, com certeza, falava com ela agora há pouco, que vai plantar uma sementinha aqui do seu vasto conhecimento para que a gente dê sequência no aprimoramento dessa ferramenta que vem para somar com os interesses da sociedade. Doutor Leonardo também, muito obrigado pela presença, e estamos aqui para ouvi-los e aprender um pouco mais. Nos colocamos à disposição, a OAB Anápolis agradece. Obrigado, doutor Samuel. Na sequência, vamos começar com o primeiro palestrante, que vai falar por alguns minutos. Doutor Leonardo Gomes, pode tomar a sua posição na tribuna, enquanto ele aproxima. Doutor Leonardo é bacharel em farmácia pela UEG, pós-graduado em farmácia clínica e hospitalar, já coordenou a farmácia da UPA, doutor Alair Mafra, farmácia da Rede de Urgência e Emergência, foi gerente do Laboratório Municipal e ex-diretor administrativo do Hospital Municipal Alfredo Abrão. Com a palavra, doutor Leonardo, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu saúdo primeiramente o doutor José Fernandes, né, pela oportunidade e também por fazer com que a população fique mais atenta a esses tópicos que gere totalmente a população, né, que a população é a principal ocasião que nós temos que debater aqui. Nós temos também, eu agradeço ao Suender, que a gente já teve vários contatos lá no Alfredo Abraão, ao vereador João da Luz, a Eliner, que a gente já teve vários contatos também, e ao doutor Samuel e a Giane. Prazer conhecê-la, que veio tão de longe para conhecer Anápolis também, né? Eu separei minha fala em alguns pontos que a gente tem que conversar com a população, que é o primeiro ponto que a gente tem que falar, que é o mais importante, é o contrato de gestão. O contrato de gestão, para nós, quando eu tive o meu primeiro contato, né, eu tenho 25 anos de idade, né, o meu primeiro contato com esse contrato de gestão, acaba que a gente fica até assustado, porque ele tem muito mais deveres, né, do que o próprio direito da OS. Então, esse contrato de gestão ele é o mais importante ferramenta para a população. Ele está disponível nos painéis de transparência para cobrar do executivo o cumprimento desse contrato de gestão. Esse contrato de gestão ele está disponível, ele é o referido que é o que gere o nosso exercício de atividades dentro de um setor. Outra coisa importante que nós temos que evidenciar é o CTA, é a Comissão Técnica Avaliadora. A Comissão Técnica Avaliadora ela tem que estar presente em todos os mecanismos da administração. Eu senti isso muito diretamente. Anápolis, a administração atual, ela tem um compromisso muito sério com a fiscalização. Eu senti isso muito, eu recebi várias visitas dessas comissões, ia vários representantes, e essas comissões, ela não era o intuito de punir a organização social, mas sim falar, olha, o que está combinado é isso, tem que ser cumprido, né? Então, isso foi de grande valia para a gente, essa comissão. Outra ferramenta importante que eu evidenciei nesses 11 meses que eu fiquei diante da administração do Alfredo Abraão foi a melhora da prestação de serviço. Antes nós tínhamos um hospital que ele não era só 3 milhões, ele era mais de 11 milhões de reais gastos por mês,
Hoje nós temos o Alfredo Abraão, que ele tem um gasto de 3 milhões, conforme o edital lá, e já foi realizado mais de 5 mil cirurgias. Né? Então, hoje a gente tem uma melhora, porque a gente consegue desburocratizar. Eu acho que esse é o nome importante que a gente tem que falar. Porque acaba que, quando você está permeado dentro do SUS, o SUS ele é muito burocratizado, ainda, infelizmente. Né? Ele garante, né, os direitos de todos os cidadãos, mas, infelizmente, ainda a gente tem uma burocratização por parte desses mecanismos, como o próprio Ministério da Saúde, que a gente tem que, por exemplo, uma compra que demoraria 2 dias, essa compra vira anos. E hoje vocês, como vereadores, vocês sabem que a gente passa por isso em diversas esferas que ainda não está terceirizada. Uma ocasião me chamou muita atenção no Alfredo Abraão, enquanto farmacêutico, não só como diretor administrativo da unidade, mas como farmacêutico. Eu evidenciei que, quando a gente tem um paciente grave, que ele burla todos os mecanismos de tratamento, né? Então, a gente tem que seguir, dentro do SUS, a gente segue a RENAME, que é a lista dos medicamentos essenciais que a gente pode comprar. E, quando a gente está dentro dessas organizações sociais, passando pela comissão técnica, hoje a gente consegue adquirir um medicamento que seria de extrema importância para aquele paciente, que, se fosse fazer uma licitação normal, a gente demoraria anos para adquiri-la, e hoje a gente já tem uma resposta imediata. Então, hoje eu pude observar uma taxa de mortalidade de 4,1 no Alfredo Abraão, na UTI, devido a esses mecanismos de farmacoterapia, porque a gente consegue criar protocolos não engessados, que eu acho que esse é o grande desafio da farmácia hospitalar, né? Criar mecanismos não burocratizados para que a gente consiga gerir tudo isso. Uma das coisas que eu senti muita falta foi os estudos técnicos prévios. Por quê? Porque Anápolis é uma cidade razoavelmente grande, comparada às cidades do estado de Goiás. Hoje nós temos mais de 40 unidades básicas de saúde, nós temos um hospital de alta complexidade, média e alta complexidade, que é o hospital hoje, o HAA, e nós temos só a esfera municipal, e nós temos uma rede especializada, ampla. Né? Hoje nós temos vários funcionários efetivos que estão locados nesses âmbitos, nessas esferas. Eu acho que o grande problema hoje é alcançar a intersetorialidade. Por quê? A intersetorialidade quando eu estava no ensino médio, eu desenvolvi uma pesquisa, uma iniciação científica no IFG, aqui de Anápolis, sobre o mapeamento e a intersetorialização do serviço público de saúde da cidade de Anápolis. Hoje nós temos uma descentralização razoável da saúde, mas acaba que a gente está voltando para a centralidade novamente. Então, o grande desafio hoje para Anápolis é a comunicação efetiva entre as organizações sociais, porque não vai ser só uma, vai ser várias. Nós temos várias áreas que estão sendo licitadas para a terceirização da atenção básica. Eu acho que deve seguir o exemplo de São Paulo, né, que São Paulo hoje é um exemplo de terceirização. E aí a gente tem hoje esse grande problema. Por quê? Evidenciar a construção histórica cultural de cada região é um desafio. A gente não precisa falar somente de leis. A gente também tem que pensar naquela população, naquele perfil. Se eu for lá no Guanabara, qual é o perfil? Por que no Guanabara eu tenho vários casos de hanseníase? Né? Isso tem que ser evidenciado, tem que fazer estudos técnicos para que isso alimente a construção desse contrato de gestão. Então, a gente tem que ter essa noção, né, observando a saúde em si, com foco no paciente sempre. O foco é a população.
O foco não é o executivo, o foco não é o legislativo está cumprindo a sua missão de fiscalizar. Eu recebi várias visitas durante esses 11 meses, e a gente precisa agora comover a população para a população ficar informada, para a população chegar, por exemplo, lá no Alfredo Abraão e não ser mandada embora. Ela tem que ser comunicada, né? O Alfredo Abraão não atende XYZ. O hospital de urgências atende YZD. E isso tem que ficar muito claro para a população. Não é só gerir, né? A gente gere para o povo. Então, esse é o grande desafio. Mas o que mais me marcou até hoje, de todas que eu pude notar, foi quando a gente foi abrir o hospital e a gente viu como que, da noite para o dia, a gente consegue inaugurar um hospital, né? Então, a organização social ela possibilita esse mecanismo para nós, de direcionar. Então, eu sou totalmente a favor das organizações sociais, com extrema fiscalização por parte do contrato, quem é contratante, né? Ele tem que ser fiscalizado e tem que ser cobrado, para que gere uma resposta produtiva para a população, como foi gerado mais de 5.000 cirurgias, mais de 2.000 atendimentos de casos de acidente ofídico. Então, a gente tem que observar isso tudo, né? Então, essa é a minha contribuição hoje. Eu agradeço a oportunidade, e qualquer dúvida, sempre estou à disposição. E o foco é esse, o povo, né? Eu aprendi muito isso com o Zé, né, que a gente tem que focar somente na população, somente. O resto, a gente vai deixando assim de lado, mas o povo que merece uma saúde de qualidade. E a OS, hoje, é uma alternativa para os municípios maiores de 200.000 habitantes. Muito obrigado. Só vou cortar aqui um pouquinho o fluxo aqui. Eu esqueci de agradecer também a vice-presidente da Comissão de Saúde, que me ajudou bastante aqui no evento, pessoal da comunicação, pessoal do cerimonial e da Copa, aqui da Câmara também, que estão aí o dia inteiro, na verdade, desde ontem, me ajudando com tudo, para tudo dar certo, tá? Obrigada. E também os colaboradores que vieram aqui. Obrigada, meninas, tá? Tem colaboradores aqui que trabalham comigo. Eline, só também dar as boas-vindas para a doutora Ana Paula, que eu também esqueci, e é muito importante. Ok. Bom, então, com muita honra e com coração grato aqui, eu anuncio a nossa palestrante, doutora Giane Dantas. Ela é advogada inscrita na OAB do Pará, pós-graduada em Direito Médico da Saúde, especialista em Defesa Médica, presidente da Comissão de Saúde da OAB Pará, membro da Comissão de Saúde do Conselho Federal da OAB, membro da Comissão Nacional de Direito Médico da ABA e delegada da Caixa de Assistência da OAB Santarém, Pará. Ela com certeza tem muito aí para contribuir. Obrigada, doutora. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente. Quero cumprimentar também o presidente da OAB, doutor Samuel, a todos os vereadores, doutor Leonardo, a nossa presidente da Comissão de Direito Médico e também a nossa vice-presidente, a quem eu também atribuo a minha vinda até aqui. Eu vou explicar rapidamente para vocês por qual motivo percorri esses 2.000 quilômetros até chegar aqui. Em 2019, eu iniciei uma especialização em Direito da Medicina lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. E lá eu conheci a Ana Paula. Desde então, a gente começou a trabalhar, né, ela aqui, eu lá, e nós nos distanciamos por um determinado período por conta do trabalho e nos reencontramos recentemente no evento em Brasília. Foi quando ela fez o convite, né, para vir até aqui, porque ela acompanhou um pouco do trabalho que nós fizemos lá em Santarém. Vou tentar contextualizar rapidamente para vocês o que aconteceu no nosso estado. E aí vocês vão entender por qual motivo vocês estão aqui hoje e por qual motivo vocês estão nos ouvindo. O estado do Pará, infelizmente, ele foi notícia nacional por muitos escândalos da saúde.
E a gente não se orgulha disso. E eu espero que vocês também não passem por isso. Mas também existem coisas boas dentro das organizações sociais. A organização social ela foi criada para terceirizar serviços. Isso deu certo? Sim, tem dado certo. Também, como você falou, não sou contra. Não estamos aqui, né, apenas para criticar. Pelo contrário, nós estamos para debater e para mostrar qual o melhor caminho, não é? Qual sugerir, na verdade, porque seria muita audácia tentar mostrar um caminho certo, né? Mas podemos sugerir, fazer algumas sugestões sobre como melhorar esse funcionamento da saúde por meio de OS. Lá na minha cidade, uma OS assumiu em 2017. Muito a gente evoluiu. Santarém hoje conta com uma UPA, um hospital municipal e um hospital regional, que é do Estado. Nós somos referência no atendimento oncológico nesse hospital regional e recebemos pacientes de 21 municípios em um hospital municipal. Imaginem como é para uma prefeitura, para uma gestão municipal, gerir isso. Essa pactuação é como se fosse um acordo entre municípios, em que os municípios ingerem também uma certa quantidade de dinheiro, de valor, de recursos, para que Santarém atenda os seus pacientes. E aqui também acontece a mesma coisa, né? Vocês também atendem pacientes de outros municípios. E isso é importante que a gente fale e que a OS também faça esse estudo prévio, como você bem falou, Leonardo. É importantíssimo esse estudo prévio para saber exatamente se esses 3 milhões serão suficientes para a OS gerir o município, não é? O município em si, ele não consegue com esse recurso. Talvez a OS consiga por flexibilizações que acontecem no decorrer. Ah, Aline, vai passar ali? Eu tinha feito uma apresentação, vou só aguardar, mas enquanto isso eu vou continuar aqui. Eu ia passar a apresentação. Eu trouxe uma apresentação com alguns números que eu acho interessante passar para vocês. Mas antes disso, entendam, quando surgiu essa OS, lá em 98, quando surgiu a lei das OS, ela surgiu justamente para regularizar o terceiro setor. A partir daí, nós ficamos com um limbo de praticamente 7 anos, vivenciando uma DIN que foi proposta, e o STF também decidiu como que deveria ser gerida a partir daí. E só um minuto, eu quero apresentar. Pode passar para o segundo. Mas, voltando aqui, para que vocês entendam também sobre por qual motivo nós estamos debatendo este assunto, vivenciamos hoje a figura da pejotização da medicina. Essa pejotização ela é exatamente a transferência da administração da saúde, que seria gerida pelo município, por o Estado, para um terceiro, que são as OS. Isso é pejotizar a saúde. E pejotizar a medicina é praticamente o quê? Transferir também para terceiros a gestão. Foi. Obrigada. Vai ficar passando? Isso. Tá. Obrigada. Nós temos aqui hoje na plateia também os advogados do Sindicato dos Médicos, e eu agradeço a presença de vocês. Eu acho importantíssimo que esse diálogo, presidente, seja feito também com o Sindicato dos Médicos, porque eles também têm um papel fundamental aqui. Os médicos, eles precisam trabalhar e serem respeitados. Existem médicos no município que são médicos concursados também, né? E os médicos concursados, eles têm uma legislação própria. Vocês precisam analisar, né, enquanto tanto a comissão de fiscalização, como os órgãos envolvidos, como está sendo feita essa transição da OS
e dos concursados. Por qual motivo? Nós não podemos deixar que os médicos saiam do município. Eles precisam de estrutura para trabalhar, mas se eles não forem tratados dignamente e da forma correta, eles podem acabar indo para outros lugares. E a população não quer que isso aconteça, não é? O nosso papel aqui hoje, enquanto OAB, é justamente falar sobre essa função social, como muito bem falou o doutor Samuel. Nós começamos esse trabalho lá em Santarém justamente pela OAB. Recebemos com muita aflição o Conselho Municipal de Saúde, não sei se tem algum representante aqui hoje, mas se não tiver, estendo a eles o meu cumprimento e também a nossa preocupação, porque vocês precisam ter um diálogo com o Conselho Municipal de Saúde. Eles são um órgão fundamental também na fiscalização das OS. A OS ela precisa prestar contas ao Conselho e a vocês, a esta Casa de Leis, e, acima de tudo, é a Casa do Povo. E são a vocês que eles devem também se reportar. Na ocasião, quando nós fomos procurados pelo Conselho Municipal de Saúde, nós fizemos um grupo de trabalho voltado para a proteção da sociedade, para a proteção da saúde. Quando isso foi realizado, nós conseguimos reunir o Sindicato dos Médicos, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, o Sindicato da Saúde e a Comissão de Direito Médico da Saúde. A partir daí, até hoje não existe esse grupo e nós estamos fiscalizando todos os contratos da OS. Com o tempo, nós também nos unimos à Comissão de Saúde da Câmara, que é uma comissão importantíssima também para o município. E fico muito feliz de saber que a daqui também funciona muito bem. A partir daí, fomos fiscalizar os contratos, analisar item por item de todo o contrato de gestão e passamos a dialogar com a OS. Ou seja, nós nos tornamos também acompanhantes do processo licitatório. O nosso papel não é pedir a saída ou criticar, né? O nosso papel realmente é fiscalizar também. E quando isso foi possível, nós conseguimos caminhar. E é por isso que eu estou aqui hoje. É para mostrar um pouco desse trabalho e espero que aqui também em Anápolis isso aconteça. Essa caminhada que está começando, ela caminhe de forma correta e que vocês consigam realmente atender a população da forma adequada. E quais são as vantagens de uma OS para o município? O doutor Leonardo já falou um pouco sobre isso. As compras dos medicamentos, eles são feitos sem licitação. Isso agiliza não só o processo todo, como beneficia o paciente. O paciente ele não vai ter que esperar tanto tempo para ter acesso àquela medicação ou a um determinado equipamento que esteja sendo necessário lá no município, lá no hospital. Isso é um dos pontos extremamente positivos da OS. Assim como as contratações diretas sem concursos públicos. Os funcionários, né, do hospital, da UPA, eles podem ser contratados como seletistas e eles vão trabalhar ali também e podendo, se houver qualquer infração, né, por parte do funcionário, ele também pode ser desligado, né? Assim, são uma das vantagens pela rapidez na contratação. Mas eu fiz aqui até uma atenção para que vocês analisem bem o que eu vou falar até agora, a partir de agora. O contrato de gestão, que muito bem você falou, celebrado com a OS, deverá contemplar, além dos requisitos básicos, dispositivo que estabeleça a obrigação da entidade civil de observar os princípios do SUS. E quais são os princípios do SUS? Universalização, equidade, integridade, descentralização e participação popular. Não é porque vão transferir a administração para uma OS que os princípios do SUS devem ser desrespeitados. Pelo contrário, o contrato de gestão é pautado na lei do SUS. Então, os princípios eles devem, sim, ser regidos e respeitados a partir do momento que a OS passa a administrar o município. E para os médicos, será que existe alguma vantagem? Alguns dizem que sim. Seria mais vantajoso trabalhar para uma OS, prestar serviço para uma OS, porque ele terá mais flexibilidade, né? Ele não ficará vinculado
a uma empresa, a um horário, ele não terá um ponto para seguir, ele pode transferir o seu plantão, pode trocar o plantão com outro colega. Não sei se aqui já foi instalado o ponto eletrônico para os médicos. O MPF, né, o Ministério Público Federal, tem entrado com ações no Brasil inteiro, exigindo que os médicos façam isso. Já existe aqui? Não, né? Ainda não. É algo que eu acho interessante também ser debatido, doutores, com a gestão municipal, porque nem sempre isso é benéfico também para a sociedade. E as desvantagens? Exatamente a fragilidade de vínculo. Não tem nenhum direito trabalhista. O médico que ele assume uma contratação de OS, que é contratado por uma OS, ele é um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento e ele vai sair sem nenhum direito trabalhista dali. Então, essa seria a maior desvantagem para os profissionais. A saúde, isso aqui houve uma entrevista com o ex-presidente do CREMERGE e ele se preocupou muito com a saúde dos médicos enquanto OS. Eu trouxe aqui uma frase dele, que ele fala: temos atuado para conscientizar os gestores sobre a importância de um vínculo trabalhista sólido. A pejotização deve ser uma opção e não uma regra. Mas isso foi em 2019. Agora a pejotização é regra ou é uma exceção? Ela já virou uma regra e é muito difícil que a gente volte atrás. E o Conselho Federal de Medicina, o que diz sobre isso? Para o Conselho, eles não são contra também, nem as OS, nem a pejotização. O cuidado que eles têm é sempre com a saúde do trabalhador, com cargas horárias extenuantes, com falta de condições de trabalho. E nisso eu tenho certeza que o sindicato daqui é atuante nisso, e também peço que nas fiscalizações que ocorram nos hospitais, nas UPAs, que vocês tenham um olhar também para os médicos, né, para os estar médicos, para as condições de trabalho, para os salários dos profissionais também, né, os pagamentos, se estão em dia. Você falou do portal da transparência, eu virei uma espécie de FBI de portal da transparência. Eu acompanho mensalmente e quando falta alguma informação, a gente entra em contato. O portal da transparência, e aqui fica também como uma sugestão para a população, é obrigação das OS alimentar o portal da transparência com todos os contratos, compras que são feitas no município. Vocês têm direito a isso. Os vereadores já sabem como que funciona, eles acompanham, as comissões acompanham, mas a população também pode acompanhar. E o Conselho Municipal de Saúde também faz esse acompanhamento. O STF, recentemente, eu acredito que todos vocês lembram dessa decisão, ele também se manifestou favorável às contratações de médicos por meio de OS. E como que é feita essa contratação? É praticamente uma quarteirização. A OS contrata uma empresa médica, a empresa médica subcontrata os médicos. Então, os médicos ficam ali prestando serviço para outra empresa e sem saber exatamente quem vai pagar, a quem cobrar. Os contratos nem sempre são formulados da maneira correta, como deveriam, com o cuidado, com o olhar realmente para o profissional. E isso também é um cuidado que a gente tem que ter, e depois eu vou falar, mais à frente eu vou falar exatamente sobre isso. Os contratos, eles são feitos ou por meio de parceria, contratos de locação, os contratos, isso nos privados, né? Os contratos públicos que são feitos com as OS, eu já vi de vários tipos. Eu já vi contrato de coparticipação, eu já vi contrato em que o médico era sócio da empresa, mas ele só era sócio para receber o salário dele, né, e se pagarem. E ainda tem uma cláusula muito problemática e que eu acho até temerária nos contratos das OS, é que eles só pagam os profissionais quando recebem do município. A OS hoje, lógico que elas são entidades sem fins lucrativos, mas a partir do momento que uma OS assume um contrato de um município, ela tem que ter condições de manter o serviço. E ela tem que manter o serviço mesmo se ela não receber do município por um determinado período.
Isso não é o que acontece. A gente verifica paralisações, a gente verifica falta de pagamento por 3 a 6 meses em vários estados. Isso é algo preocupante, porque nós sabemos muito bem que todos são trabalhadores e a saúde do trabalhador ela também está ligada ao seu salário. E o salário atrasa, isso impacta muito a saúde do trabalhador, o seu psicológico. Então, a gente precisa ter um olhar especial para isso. Todo o contrato ele tem que ser muito bem analisado antes de ser assinado. Sei que o sindicato ele presta essa assessoria aqui, sei que vocês também têm esse olhar, mas tenham esse cuidado antes de assinar, saibam exatamente o que vocês vão fazer, onde vocês vão trabalhar, qual tipo de serviço vocês vão prestar, quem vai pagar os impostos de vocês. Eu já vi muitos casos em que profissionais ficaram com uma dívida altíssima para pagar. A rescisão também tem que ter alguma regra, não pode ser um contrato unilateral. Precisamos saber de quem será a responsabilidade, definir a responsabilidade clara. Sabemos que na justiça a gente resolve de uma maneira, né? Mas é sempre bom que o contrato ele também preveja essas cláusulas. E o foro, de preferência, aqui. Eu já ouvi falar numa OS forasteira, né? Já ouvi falar nesse termo, né? Por aí, não foi aqui. E algumas OS de outros estados colocam o foro competente em todos os contratos, lá do município, do estado em que elas trabalham, o que dificulta por maneira, não é qualquer tipo de ação que seja necessário propor contra esta OS. Então, o foro tem que ser aqui, tem que ser do município em que está sendo prestado o serviço. Nós precisamos olhar para o contrato com muita cautela. Trouxe, infelizmente, aqui alguns exemplos que eu não gostaria de falar, mas eu vou ser obrigada a falar para vocês. Exemplos ruins que não deram certo. Pelo menos 5 organizações sociais alimentaram a caixinha da propina da saúde do Rio de Janeiro. Isso de acordo com com o Ministério Público Federal. Prefeitura de Goiânia insiste na entrega de unidades de saúde para as organizações sociais. E aí abaixo depois eles falam sobre algumas irregularidades também que ocorreram por lá. Polícia Federal investiga desvios de recursos em contratos de 1 bilhão na saúde do Pará. Isso é uma outra notícia também do nosso estado, de desvio de milhões também durante o combate à Covid. Trouxe aqui também uma foto de uma entrevista do Fantástico que foi concedida também por desvios de verbas públicas lá na minha cidade, em que médicos ficaram sem receber durante a pandemia por 3 meses e nós demoramos 2 anos para conseguir recuperar esse crédito. Por qual motivo? Por falta de transparência, por desvios de verbas e infelizmente, por falta de fiscalização de quem deveria estar fiscalizando e não estava. E há pouco mais de 1 mês nós conseguimos pagar todos os médicos que trabalharam no hospital de campanha. E quais são os instrumentos que essa Casa de Leis ela tem para ajudar também nessas fiscalizações? Não sei se já existe aqui, mas é interessante ter a própria legislação municipal tratando sobre a OS, com alguns requisitos, como, por exemplo, o tempo mínimo de criação e experiência também em outros projetos. Já foi demonstrado aqui que a OS está administrando, conseguiu 5.000 cirurgias. Isso é louvável. É isso que a gente quer de uma organização social, é atender a população. Então, nós precisamos realmente de pessoas competentes para estar à frente da saúde. Pessoas que vão fazer com mais facilidade, com mais expertise, aquilo em que, infelizmente, não é possível fazer no poder público. Mas, para isso, precisa de experiência. Exigência também de prestação de contas trimestrais. Isso que está na lei, é obrigação, e o Conselho Municipal de Saúde é o órgão que merece esse respeito e que precisa acompanhar essa prestação de contas. Fiscalizações em cooperação com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Trabalho, para saber se os trabalhadores estão realmente tendo os seus direitos respeitados,
Conselho Municipal de Saúde, a OAB por meio da Comissão de Direito Médico e da Saúde, e aí eu repito mais uma vez, como uma entidade que está ali para defender a sociedade, para fazer valer a função social da advocacia. O Sindicato dos Médicos, CRM, Corém, Comissão de Saúde da Câmara, sindicato. Isso aqui é real, isso aqui é o que acontece, isso aqui dá certo. E eu espero de coração que aqui também seja implementado, porque isso funciona. E aqui, isso aqui não é para ser contra a UES, é para ir bater lá na porta da UES e conversar, dialogar, para que eles também tragam para esse grupo de trabalho quais são as dificuldades que eles estão enfrentando e o que todos juntos podem fazer em benefício da sociedade. Acompanhar os contratos do Portal da Transparência, isso aqui é um dever de casa que eu vou deixar aqui para vocês. Vejam hoje, quando chegarem em casa, analisem para verificar se já está funcionando o Portal da Transparência. Exige relatórios também da Comissão de Fiscalização de Contratos. Esta comissão também é fundamental. Eles têm muito trabalho, porque é muita coisa para fiscalizar, mas eu não conheço a comissão daqui, mas eu tenho certeza que é tão competente quanto a de lá. E é uma comissão que vai apresentar para o gestor, para a OS e para a Câmara também, tudo o que está acontecendo, onde precisa melhorar e onde está dando certo e não tem que mexer. Uma audiência pública, de repente, chamem a população, né, escutem a população, vamos debater juntos e, a partir daí, analisar realmente qual é o melhor caminho a seguir. E já caminhando para o final da minha palestra, eu trouxe uma frase aqui para vocês, para a gente refletir um pouco. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, isso está na Constituição. E agora é uma parte que eu fiz. Mas também é o nosso dever fiscalizar e garantir o direito à saúde da população. Esse é o nosso dever, essa é a nossa função social. Pode passar. Deixo aqui os meus dados, pode apontar a câmera para o QR Code, que vocês vão ter acesso aos meus dados. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço mais uma vez a oportunidade e muito obrigada. Obrigado, doutora Jeane. Obrigado, doutor Leonardo. Eu gostaria de saber se na plateia tem alguém que quer interagir, fazer alguma pergunta ou complementar com a experiência. Tem várias pessoas aqui que eu sei que é envolvido diretamente, indiretamente, talvez tenha a contribuir. Alguém? No fundo à direita ali, Orisvaldo. À esquerda, eu vou colocar aqui. Carla, lá no fundo à direita, lá, camisa verde, desculpa, não sei seu nome, você se identifica. Na sequência, o doutor André, ao lado da doutora Cássia. Boa noite. Bruno Rolinho, sou da Controladoria Geral do Estado. Muito boa a palestra, doutor Gianni. E eu trabalho exatamente com a área de transparência, então fico muito feliz que a transparência foi largamente citada aqui. Eu tenho uma pergunta específica sobre construção de preços ou centros de custos. Nas suas fiscalizações, na sua atuação, a senhora conseguiu verificar alguma irregularidade, ou então, pelo menos, como é feito esse processo de construção de centros de custos, até para formar os processos de contrato de gestão e atualização desses processos, desses contratos? Orisvaldo, o comecinho da fala dele ficou bem difícil da gente compreender. Se você pudesse repetir sua pergunta, por favor. Sobre se nas suas fiscalizações, na sua atuação, você se deparou com alguma situação específica no que concerne a construção de centro de custo,
precificação até dos serviços das OS, até para construir o contrato de gestão, né? Porque eu vejo que a maioria dos problemas, por onde eu tenho visto, começa aí na construção do próprio contrato, né? Não tem um centro de custo bem feito, a precificação é mal feita, ou para cima ou para baixo, e aí começam todos os problemas. Assim, nós identificamos que realmente a proposta que foi feita não era suficiente para a OS trabalhar. Nós fomos favoráveis, inclusive, ao pedido de aumento que eles apresentaram, porque realmente não era possível gerir no valor que teria sido licitado. E o que aconteceu? Foi feita uma proposta justamente de metas de cirurgias, né? A cada meta batida, o valor ele seria concedido, e isso aconteceu, as metas foram batidas, e hoje a OS ela tem que conseguir um reajuste e está funcionando, né, por meio também dessas fiscalizações, né, que nós fizemos, né? Nós atestamos que realmente era válido o questionamento deles. Doutor André. Boa noite, doutora Giane, parabéns pela palestra, pela exposição, seja bem-vinda aqui em Anápolis, boa noite a todos. Quando você falava sobre os médicos, né, sobre essa precarização da atividade médica pela OS, a quarteirização da atividade, no caso lá da sua cidade, que os profissionais vieram receber só nesse ano, 3 anos depois da pandemia, toda essa baixa qualidade na prestação de serviço, a desvalorização do profissional. Pelo seu entendimento, você acha que a desvalorização do profissional pode, via reflexa, acarretar na desvalorização do trabalho dele e do próprio médico, e com isso fazer com que reflita no fim, na finalidade, que a população? Com toda certeza, doutor. Hoje o médico, principalmente que trabalha no Sistema Único, ele é exposto a ameaças, agressões, muitas vezes por parte da sociedade que não entende, às vezes, o fluxo. Você até falou muito bem sobre isso, Leonardo. Eu até anotei sobre onde o paciente deve ir. Eu acredito que a gente possa começar por aí. Nós precisamos dizer ao paciente onde ele deve ir para que ele seja bem atendido. Mas imagina, se ele vai a uma unidade de saúde, se depara com diversos pacientes esperando, ou porque tem poucos médicos, porque quem vai gerir e quem vai dizer quantos médicos devem ter lá é a OS, correto? Pelo Conselho de Medicina e o Código de Ética, exige uma quantidade de médicos por pacientes. Mas será que isso está sendo observado na realidade? Será que a fiscalização ela está observando que aquele número de médicos é suficiente para atender a população? Será que eles estão recebendo em dia? Tudo isso deve ser considerado, porque se o médico ele não trabalha recebendo como deveria, se ele não tem condições de trabalho, se ele não tem onde descansar, porque é um direito do médico descansar enquanto ele está trabalhando, ele não tem um repouso adequado, ele não tem salário em dia, ele não tem condições de trabalho também, às vezes a equipe também é reduzida, não só a equipe médica, a equipe de enfermagem, de técnicos. Então, tudo isso vai refletir aonde? No atendimento da população. Então, quando a gente fala de pejotização da saúde, que ela é ruim para o médico, ela não é só ruim para o médico, ela também pode ser ruim para a sociedade. E isso quem tem que fiscalizar e quem tem que acompanhar também somos nós, né, somos a população, porque antes de falar como advogado, eu falo também como sociedade, né, como uma pessoa que também faz o uso do SUS, e que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso também para esses contratos. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, vai impactar diretamente no atendimento da sociedade. Eu tenho mais uma última pergunta, doutora. Eu vi a sua atuação lá no estado do Pará, chegou a ser noticiado, né, pela fraude que ocorreu nas OS lá daquela cidade, e você bem expôs na sua palestra sobre o dever de fiscalização da administração pública, do legislativo, da administração no geral, inclusive pelo executivo.
existe, para o cidadão ele ficar garantido, uma responsabilização do administrador público que autoriza essa OS, não fiscaliza? Responsabilização que eu digo em caráter civil ou penal? Sim. Não é, a partir do momento que existe a transferência da administração para uma OS, ela não é transferida absolutamente. O dever de fiscalizar permanece. E se houver algum tipo de falha na fiscalização, o gestor municipal ele também pode responder, como muitos já estão respondendo por improbidade administrativa, por exemplo. Então, é um cuidado que tem que ser tomado. Por isso que eu falo da importância da fiscalização, da importância da comissão de fiscalização do contrato e também das comissões aqui da Câmara nesse olhar para com o contrato de gestão das OS. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Doutor Leonardo, eu sou servidor público do município tem 12 anos. E estando agora como vereador, começou o trabalho na organização, no Hospital Municipal Alfredo Abrão, com a organização da qual você era o diretor. Eu não sabia, e fiquei sabendo só depois que começou os trabalhos, de que na minha área, eu sou especialista em ortopedia, o hospital não teria portas fechadas, portas abertas, como era o serviço anterior. Isso foi uma surpresa para todos. E eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, e eu perguntei também no hospital, e a resposta foi simples: está no contrato de gestão. Está no contrato de gestão, é porta fechada, não é porta aberta. A minha pergunta é a seguinte: o que pode ser feito para melhorar nesse momento? Você estava lá dentro, você viu pessoas que chegavam e não podia ser aceito porque tinha que ir num outro lugar X para ter uma regulação para entrar. O que você sugere, na sua experiência, para a OS que se trabalhou, as outras que estão nos outros serviços da UPA da Vila Esperança, na UPA pediátrica, nas unidades básicas de saúde, o que você sugere para falar assim, olha, a saúde vai ter uma qualidade melhor, vai ser prestado um serviço com a melhor qualidade para a sociedade napolina? Ponto 2, sou a favor das OS. Mas o que você e aqui a doutora Jeane sugere para criarmos cada vez mais mecanismos de aprimoramento para medidas preventivas contra fraudes? Quando a lei foi aprovada aqui, eu sempre pontuei, houve fraudes em Goiânia, Rio de Janeiro, Pará, coloquei isso quando eu falava. E o que vocês sugerem para a gente ter ferramentas, gatilhos anticorrupção? Obrigado. Primeiramente, eu acho que Anápolis é uma cidade com potencial econômico esplêndido, né? Todos nós sentimos isso todos os dias. A gente tem o maior polo um dos maiores polos farmacêuticos da América Latina, né? E partindo desse pressuposto, eu acredito que Anápolis precisa urgentemente ter um hospital geral, né, dela mesma, né? O Hospital Alfredo Abrão, ele caminha já para um hospital com perfil cirúrgico, né, praticamente cirúrgico, de cirurgias eletivas. A gente hoje precisa melhorar uma porta aberta, né, porque hoje a gente só tem uma UPA na cidade, adulta, né, uma UPA. A gente precisa descentralizar o pronto atendimento, né? Uma conversa que eu tive até com o Suender uma vez sobre essa dinâmica, né? A gente precisa de unidades de pronto atendimento descentralizado, né, que é um dos princípios do SUS. Então, a gente tem que aproveitar essa movimentação territorial grande que Anápolis tem, de uma população. Hoje, na Jaiara, nós temos uma das maiores populações do território napolino, e nós não temos uma unidade de pronto atendimento lá. Nós temos o Alfredo Abrão, que é uma unidade de praticamente porta fechada, e a gente precisa, então, incentivar que o município ele crie mecanismos de intersetorialidade. É uma coisa legal de se estudar, né? Foi uma coisa que eu aprofundei muito durante a graduação e agora também na pós-graduação, em uma segunda pós-graduação, é a questão da intersetorialidade.
Quando a intersetorialidade funcionar, nós teremos uma saúde de destaque do Estado de Goiás, porque verba nós temos, né? Nós temos uma arrecadação muito alta, que praticamente não depende do governo federal. A gente hoje consegue manter com verba de fonte 12. Agora, sobre os mecanismos de controle, eu acredito que a Anápolis precisa de uma alimentação simultânea, né? A gente fez um processo licitatório para comprar copo, né? Eu acho que, simultaneamente, a gente tem que estar vinculado ao site da transparência e já ser alimentado, não ser somente o site da organização social, mas ficar transparente para a população imediatamente após a compra, ser simultâneo. A alimentação ela tem que funcionar de forma simultânea da prestação de contas, para a população ver, olha, hoje gastou 20 mil, amanhã gastou 150 mil, mas ser alimentado diariamente. Eu acho que é uma grande alternativa. E outro mecanismo também é o Conselho Municipal de Saúde, que é muito atuante aqui em Anápolis, né? Na pessoa do Francisco Jacob, que é o presidente do Conselho, é uma pessoa que ela é muito participativa dentro dos mecanismos de saúde. Se a gente criar um fluxo correto, estabelecer uma estruturação correta, hoje nós temos, então, uma elevação de atendimento, uma elevação de qualidade, e hoje a gente vai conseguir ter um papel importante na vida do cidadão anapolino. Eu gostaria só de complementar sobre exatamente isso, do fluxo de atendimento. Hoje, lá em Santarém, grande parte dos pacientes não sabe onde ir, não sabe onde buscar atendimento. E eu percebo que isso não que aqui também, né, tem a mesma problemática. E uma das maneiras que a gente viu para diminuir essa problemática, até mesmo para os profissionais da saúde, que muitas vezes são agredidos, quando falam que lá não é o local adequado para ser atendido, é a publicização intensa nas redes sociais do município, tanto da OS também, na rua. Tem que divulgar. A população tem que saber onde ir, porque senão ele vai alegar o quê? Que ele não foi atendido, pode negar uma omissão de socorro. Isso se volta sempre para quem está na ponta, que é o profissional da saúde. Dificilmente eles vão saber o que é um fluxo, né, onde ir. Então, cabe à Câmara, cabe à Prefeitura, à OS, mostrar isso de forma muito clara para a população, para que isso realmente evite muito isso que o senhor está falando, né? Onde é porta fechada, onde ir, onde buscar ajuda. Vereador Suender. É importante, né, esse esclarecimento da doutora Jeane. E, como o doutor Leonardo falou aí, a gente fez até indicação, a gente já conversou realmente sobre a questão da Grande Jaiara ali, da região norte, né, um problema muito grande de portas abertas. A gente fez a indicação de um pronto-socorro lá, de portas abertas. Estamos trabalhando nessa situação aí. Mas gostaria de saber também da doutora Jeane, do doutor Samuel, se a OAB ela tem um canal, né, próprio, se tem uma abertura para que o cidadão também possa fazer denúncias nesses casos das OS, se tem esse contato também com a Polícia Federal, né, um órgão importante, as investigações, e as maiores investigações, às vezes, uma simples denúncia, uma simples informação, né, uma simples dúvida de um enfermeiro, de uma licitação de qualquer coisa, gera um trabalho grande dentro de um fluxo de R$1 bilhão, né, que foi um trabalho excepcional da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, junto com várias entidades, né, e esse trabalho, a OAB, é muito importante, porque talvez o cidadão não ache um canal, né, apropriado, e acho que a OAB tem esse formato, se tem essa dificuldade, se a OAB tem essa abertura, e também como que é essa abertura no meio político, né, se dentro das câmaras municipais, se tem essa abertura de transparência, de tranquilidade, de interação, para que possa estar fiscalizando, levando ao conhecimento aí de algo que esteja errado dentro das organizações sociais,
para que gerem realmente investigações policiais. Eu falo sempre na ótica policial porque eu estou acostumado, né, com esse trabalho de investigação policial em cima das OAS. A gente participou em vários lugares aí. Mas, para isso, tem que ter abertura, tem que ter um contato com o cidadão, e acho que a OAB pode participar bem nessa interação e nessa intermediação junto com o poder público político e também com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. Eu vou responder das experiências que eu tenho, né, por onde eu já passei, depois o doutor Samuel pode falar daqui. Lá na nossa cidade, a partir do momento em que nós iniciamos este trabalho, nós abrimos, né, as portas da OAB para ouvir a população. Então, nós recebíamos e ainda recebemos várias denúncias, tanto dos profissionais da saúde, quanto da sociedade civil. Nós apuramos, encaminhamos sempre. O nosso papel é realmente apurar. Então, nós enviamos ofício para a OS, ou Secretaria de Saúde, para entender o que realmente está acontecendo. Diante da resposta ou da ausência de resposta, nós até podemos encaminhar para o Ministério Público, né, ou estadual ou federal, e diante daí pode surgir uma outra denúncia, né, perante a polícia. Outra atuação que nós temos muito forte é justamente essa cooperação com o Ministério Público. Né, desse grupo de trabalho que foi surgido, a gente recebe as denúncias e, às vezes, ali mesmo, dentro do grupo, a gente já repassa para cada um. Mas a OAB, ela ouve a sociedade, né, e encaminha o que for necessário para os órgãos competentes. De igual forma, a OAB Anápolis também recebe a população, a sociedade, é uma porta-voz da sociedade, como bem pontuou a doutora Giane, e dá encaminhamento. Nós temos hoje em Anápolis, na OAB Anápolis, mais de 50 comissões temáticas, e, dentre elas, a Comissão de Direito Médico, que é presidida aqui pela doutora Eliner e pela vice-presidente, doutora Ana Paula. Esse ano, inclusive, nós já tivemos 2 reuniões, salvo engano, com o secretário de Saúde, tivemos reunião com o sindicato, tentando entender as demandas, né, fazer o levantamento das informações e buscar um encaminhamento para soluções das questões. Então, existem os órgãos de fiscalização, né, o Ministério Público, Polícia, a própria Câmara. Então, acho que é um papel muito importante da OAB de trazer essa informação e criar essa interação com essas instituições que têm essa finalidade, né? Então, deixamos sempre a porta aberta, vereador, para levar, que a população leve essas informações e, dentro das possibilidades, a gente dá sequência à apuração e, talvez, juntos construirmos, inclusive, soluções, trazer respostas para a sociedade. Obrigado pela pergunta. Já caminhando para o final, eu quero dizer assim, doutora, que eu pesquisei a distância, enfatizei, depois outros enfatizou, e funcionou, que quase ninguém saiu do plenário, e tem um que está querendo assistir o jogo do Flamengo e do Corinthians, que é o vereador João da Luz aqui, e a gente conseguiu, foi uma estratégia para manter o João da Luz, que é uma pessoa que ele sabe que eu tenho o maior apreço aqui. Ele está esperando o sorteio, dizendo ele. A gente tem um vídeo institucional aqui de 2 minutos, ou menos, eu peço para desligar a luz aqui, deixo um outro aviso, se eventualmente tiver algum acadêmico que queira as horas de participação aqui, identifique, porque o pessoal da OAB vai fazer, elaborar o certificado para vocês. Identifique lá no fundo, por favor. Esse vídeo é uma forma de agradecimento a instituições que ajudaram a viabilizar esse encontro aqui.
Bom, o sorteio, Eliner, você quer comentar alguma coisa? Como é? Eliane Souza. Ela está no microfone, vai explicar o sorteio. Alô? Boa noite a todos. Eu sou Eliane Souza, né, da OAB Prev, sou consultora da OAB Prev, e quero agradecer ao doutor Samuel, à doutora Eliner, por essa oportunidade, sempre estar nos apoiando nos eventos. E amanhã nós iremos fazer um sorteio de uma bolsa personalizada da OAB Prev. E, para isso, precisa entrar na página do Instagram da OAB Prev, @OABPrevGOTO, seguir, né, começar a nos seguir, e mandar um direct com o nome completo e o número de contato. E aí, amanhã, até meio-dia. Amanhã, às 16 horas, nós iremos fazer o sorteio e entraremos em contato com o ganhador. Boa sorte a todos, muito obrigada e boa noite. Agora a gente vai ter uma lista de premiação aqui. Ela me falou, eu não acreditei aqui, não, mas parece que são mais de 10 sorteios aqui, 10 números. São 10 kits e 8. Enfim, são 18 números que vai sair aqui. Eu já acho que eu já vou sortear, porque aí já os sorteados já vão vindo aqui já, então. São 18 números. Presidente, é um para cada um praticamente aqui, né? Não, a mesa diretora, se for sorteada, a gente vai devolver o prêmio. Um para cada um do plenário aqui. Vamos lá. Tanto de prêmio. Vamos lá. Só para complementar, o Edifica Spa, que também está nos patrocinando aí, está sorteando um spa dos pés, uma limpeza de pele e um peeling químico. É só nos procurar também que a gente vai entregar o cartãozinho, tá? É com aquela moça ali de laranja ali ao fundo, gente, Larissa. Eu mesmo posso tirar para a gente não ter que demorar? Esse primeiro sorteio agora é sobre esse pé já? Pode ser, pode. Então vamos o pé, porque então, spa dos pés, vamos lá. Aqui. Número... Não, esse daqui estava do meu lado quando pegou 50. Doutor Cecílio, você estava do meu... Doutor Cecílio, é aquela moça lá no fundo. O senhor dá seus dados, eu não sei se o senhor vai exatamente os seus pés. Vamos seguir. Agora são os kits, né? Desculpa, vai ter outra limpeza de pele agora. A primeira é o spa dos pés para o doutor Cecílio. Agora é a limpeza de pele, número 16. Parabéns. E finalizando, essa patrocinadora é um peeling químico agora, número 7. Leonardo. Não, Leonardo, você vai ou você ou alguém que você atribuía. E eu falei brincando que a mesa não podia ser sorteada, eu estou torcendo para você sortear. Tá, joia. Vamos para o próximo agora. Agora são os kits. Obrigado à patrocinadora, mais uma vez, foram 3 na pessoa da Larissa. Edifica Spa. Obrigado, Larissa. Todos agora serão os kits, né? São 10 kits. Eu vou falar aqui, são 10 números. O primeiro, 14. Segundo, pode vir aqui no canto, a gente vai entregando. 14, 32. 1, número 1. Número 12. Nós vamos falar 10 números, se eventualmente alguém não pegar, a gente já passa o outro. Até agora, número 14, 32, 1, 12, número 4. Já foram 5, a metade, tem mais 5. Número 48. Número 41.
Pode ficar aqui do lado que a gente vai fazer uma foto com quem for sorteado. 24. Já foram 4, 5, 8. Tem mais 2. Número 24 também. Número 10. E número 25. Vou chamar mais 5 agora. Se eu falar que eu falei o meu e eu não vi, não vou receber, não. Não vou receber, não. 21. Parabéns. Tem mais 4 para ser chamados. 51, boa ideia. 51. 39. O Ismael já está pronto para tirar a foto. 36 é o outro. Tem mais quantos, Carlos, aí para ser sorteado? 36. Mais 3 números. Número 11. 11 está aí. Número 8. Número 8. Número 20. Então são 3. Número 20, Suender acabou. Vai lá na frente, Suender. Parabéns. 8 e 20 e 28. 28 está aí? 28 não está, não. Tem mais um, cara? Só mais um. Vamos lá. 55. Encontrou. Como que ele chama? Jonathan, Yasmin, parabéns aí. Esse. O Suender e o gabinete dele ganhou. O gabinete inteiro. Vamos ficar aqui do lado, vamos fazer uma foto, Ismael? Pessoal, hã? Acabou os prêmios? Ok, acabou. Pessoal, tem mais 9 garrafinhas squeeze aqui. 9. 9. É um brinde da OAB Anápolis. Casag. 19. 33. 19, 33. 31. 19, 33, 31. 13. 13, 52, 52, 3, número 3, por favor, levanta, pega aqui, por favor. 3, 4, 5, 45, 45, 26, 22 pediu até sair, 22. Está aqui 22. Ainda tem mais quantos prêmios? Ok, tem mais 4 prêmios, 22. 30. Eu acho que só levantar a mão quem não recebeu o prêmio ali. 22 está chegando, 18. Se faltar um vai ser... 38. 38. Número 6, meia dúzia. Ok, pediram então para parar. Gente, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos. Eu sei o tanto que é o que a gente renuncia para estar nesse momento. Isso daqui fica como uma semente de um trabalho que vai continuar para a gente amadurecer cada vez mais.
De coração, eu agradeço em nome dos vereadores e dessa casa aqui a participação de todos e a presença de todos. Doutor Cecílio, um abraço fraternal, boa massagem nos seus pés. Foi muito bom ver o senhor aqui. Os patrocinadores estão todos ali fora também. Se tiver, tem um no hall ali, quem quiser conversar, mas fica à vontade. Um grande abraço a todos, boa noite.